Bom, pessoal, nesse áudio aqui eu quero falar sobre os protestos que estão varrendo as grandes cidades da Europa, né? Nós sabemos quais são os motivos desses protestos, né? São contra os draconianos fechamentos, né? Que os marionetes dos cartéis financeiros estão impondo a toda a civilização europeia, né? A toda a civilização ocidental. Reparem que isso é basicamente na civilização ocidental que eles querem quebrar a economia. O que acontece é que os cartéis financeiros são donos de 47% de todo o mundo. Então, com essas medidas, eles esperam tomar, exatamente roubar. É um furto, é um roubo indiscriminado dos bens do resto da sociedade humana. Então eles vão provocando os fechamentos para quebrar as economias. O assunto em questão, que é aquele bichinho, né? Ele não tem a capacidade ele não é tão fatal assim para a humanidade a ponto de você quebrar as economias para se evitá-lo, não é? Tem coisas muito pior do que ele há séculos circulando na humanidade e nem por isso você estraga as economias. Então isso é uma medida planejada. Os cartéis financeiros querem destruir as economias ocidentais e eles têm um profundo deep state, né? Traidores do povo que trabalham para os interesses desses cartéis. Eu acredito que o povo já esteja à altura de entender quais e quem são esses traidores. E isso mais cedo ou mais tarde vai vir para o Brasil, vai acontecer no Brasil, eles vão tentar de novo quebrar a nossa economia. Então nós temos que estar preparados para evitar que isso aconteça. Você que tem um negócio, você que tem uma situação, né, do teu comércio, não pode parar, você não pode quebrar, você tem que evitar, você tem que procurar justiça, tentar uma liminar. Eu lembro que da outra ocasião tinha uma loja no shopping aberta, uma determinada loja, porque a pessoa conseguiu uma liminar. Então, por favor, corra atrás dos seus interesses, ok? Não quebre, não se deixe ser vencido. Procure a justiça. Faça todo o possível para você evitar essa situação da sua empresa entrar até, né, em falência, entrar numa situação horrorosa, entendeu? Então, vamos lá. Agora eu vou ler o texto aqui para vocês, né? Que o meu amigo Kiko Pérez me mandou aqui por e-mail sobre toda essa gama de protestos que está acontecendo em todas as grandes cidades da Europa, né? Então vamos lá. O público tem sido notável e abertamente menos cooperativo nesta segunda vez, rebelando-se contra as limitações aparentemente arbitrárias e totalitárias de novos fechamentos, distanciamentos e uso de máscaras que não são sustentadas pela ciência e pelo bom senso. Protestos civis ocorrem em grandes cidades em todo o continente europeu e levaram dezenas de milhares de manifestantes às ruas das grandes cidades europeias, né? As medidas destes bloqueios e fechamentos estão cada vez mais draconianas. A miséria econômica, o desemprego e os amplos poderes concedidos à polícia estão fazendo evaporar a confiança e desgastando a paciência pública com os marionetes dos cartéis financeiros, né? Os políticos que são marionetes dos cartéis financeiros, esses tremendos caras de pau. Eles acham que eles não correm riscos, né? Só quero lembrar a todos que vocês lembrem, né? Lembrem-se do que aconteceu com o senhor Muammar Gaddafi na Líbia, né? Vou continuar aqui. Na medida em que uma suposta segunda vinda da
né, começa com P, termina com Mia, do bichinho, está varrendo a Europa nas últimas semanas, muitos governos e seus marionetes abraçaram com entusiasmo o seu lado totalitário, né? O seu lado ditatorial e concederam a si próprios novos poderes de emergência, junto com novas medidas impostas de fechamentos, distanciamentos e uso obrigatório daquele paninho na face, daquelas máscaras. O público tem sido notável e abertamente menos cooperativo desta vez, rebelando-se contra as limitações e aparentemente arbitrárias e totalitárias que não são sustentadas pela ciência ou pelo bom senso. Protestos civis ocorrem em grandes cidades em todo o continente europeu e levaram dezenas de milhares de manifestantes às ruas das grandes cidades da Europa. Eu quero fazer uma pausa aqui, porque é o seguinte, aqui no Brasil, todos esses marionetes, todos esses bonecos da nova ordem mundial, todos esses filhos da puta, com perdão da palavra, todos esses imprestáveis, eles têm muito medo do exército de Caxias. Eles têm muito medo. Exatamente por isso que eles ainda não aceleraram a tal da segunda vinda aqui. Eles vão tentar fazer, porque o lado de lá os cartéis pressionam muito. Vocês ouviram aquele áudio que eu soltei do canal do meu amigo Daniel D'André, eu pegando no pé oficial, aquela pessoa que lê uma carta que vazou, um documento que vazou de um deputado canadense, né, de um líder canadense ali. Então é isso, então preparem-se, preparem os seus espíritos, porque nós vamos muito provavelmente precisar enfrentar algo talvez parecido. Vou continuar aqui. Na Alemanha, milhares de pessoas se reuniram em Berlim nos últimos dias, protestando contra a aprovação de uma nova lei de fechamento pelo governo da globalista Angela Merkel. A polícia jogou canhões de água contra as multidões e quase 200 pessoas foram presas. Só lembrando também aos policiais que estão ouvindo o meu áudio aqui, que vocês fazem parte do povo. Vocês ficam com as suas fardas apenas algumas horas por dia. Mas antes de serem policiais, vocês pertencem ao povo. Né? Você não vai se indispor com o povo para defender o seu emprego, que isso pode impactar lá na frente a você. Vou continuar aqui. Espanha. Depois que o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, declarou o estado de emergência de 6 meses no final de outubro, houve dias de protestos generalizados em todo o país. Barcelona já é um foco de sentimentos antigovernamentais devido à repressão brutal sobre o referendo da independência catalã. A cidade viu eclodir confrontos violentos entre a polícia de choque e os manifestantes. Na França, a nova lei de segurança abrangente de Emmanuel Macron, conhecida pelos manifestantes como a Lei da Mordaça, militarizaria ainda mais a polícia francesa, ao mesmo tempo que tornaria crime capturar ou distribuir a imagem de policial. Né? A lei encontrou uma resistência fervorosa na forma de marchas furiosas do povo francês em várias cidades em todo o país. Por isso que na França e em outras cidades da Europa, os cartéis financeiros estão promovendo aquilo que começa com T e termina com ismo, para tirar o povo das ruas. Porque uma hora mais cedo ou mais tarde os militares vão inverter o lado. Prestem atenção. Na Itália, os protestos contra os bloqueios na Itália atingiram um auge no final de outubro e foram provavelmente os mais extensos em todo o continente. As marchas ocorreram em dezenas de cidades em todo o país, incluindo Roma, Nápoles, Gênova e Bolonha. Na Eslováquia, Bratislava foi o lar de uma grande marcha de manifestantes em 17 de novembro, marcando um feriado nacional conhecido por eles como Dia de Luta pela Liberdade.
Essas marchas, de acordo com a lei de emergência eslovaca, eram completamente ilegais. Então o povo está enfrentando a lei lá na Eslováquia. A Dinamarca, o parlamento dinamarquês foi sujeito a 9 dias de protestos em sua porta, em oposição civil dos populares à proposta das leis de vacinação, que permitiria à polícia coagir fisicamente a vacinação através da detenção. Veja que absurdo. Vejam o que é um marionete do sistema globalista. E ainda aí existem idiotas, né? Completamente idiotas que ainda pensam em quem votar para presidente. Nós não temos outra pessoa, além, pelo menos por enquanto, do presidente Bolsonaro, que está junto com os militares aqui, para impedir esse tipo de absurdo, esse tipo de abuso, essa coerção física, deter o cara para ele se vacinar. Bom, naquele áudio que eu passei aqui no canal, já estavam falando em campos de concentração que existe na Nova Zelândia, criados pela primeira-ministra Jacinda Ardern. Então vamos lá. A Europa está pegando fogo, os cartéis financeiros estão vindo ao tudo ou nada, eles querem ser donos da outra metade do mundo, só que nós precisamos nos organizar. Então vamos tentar entender o que está acontecendo na Europa e nós, como povo, precisamos nos organizar, porque talvez mais cedo ou mais tarde, talvez um pouco mais tarde, por conta do nosso presidente, eles vão tentar derrubar o presidente lá em 2022, né? Tentar fraudar as urnas, eles vão vir com tudo para eles poderem acelerar a agenda dos cartéis, porque com o presidente e os militares aqui, eles não podem fazer isso. Os marionetes aqui têm muito medo, eles não têm coragem de fazer isso. E se o público vier furioso às ruas, eles vão ficar com mais medo ainda. Com mais medo ainda. Muito obrigado a todos, quero agradecer aos colaboradores que estão mantendo o canal em pé. Quero agradecer a todos aqueles que compartilham nossos áudios. Muito obrigado. E aí, pessoal, Marcelo Rossi aqui. E eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade, é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava 100 anos de comuno-socialismo e nós mudamos o nome dele para Geopolítica e Comuno-Socialismo. Ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2, porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal chamado Geopolítica e Comuno-Socialismo. O link desse canal ele vai estar sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? Desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!